9.000 militares terão ascensão de carreira. Preferiu construir prédios novos. Já foi garantido 50% do custeio do Hospital Regional de Quixeramobim. Os investimentos no novo IJF. 10 dias antes, não ia modificar em nada. Abstrai o pacote de maldades que ele mandou para essa casa. Impor o seu desejo perante o entendimento e o desejo da maioria. Que aqui se corre o risco de perder legitimidade. 22 requerimentos, 6 estudos técnicos e 1.318 acordos foram feitos. A nossa Assembleia, graças aos senhores e senhoras deputados, funcionários da casa e à imprensa que fazem esta casa, é uma das melhores do Brasil. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Opinião em Debate, o programa da TV Assembleia que deixa você por dentro dos principais assuntos pautados nos pronunciamentos dos deputados. Os destaques desta semana foram os projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo para votação aqui no plenário 13 de maio. As mensagens pautaram os pronunciamentos dos deputados e trouxeram muitos debates. Os parlamentares cearenses se mobilizaram para limpar a pauta antes do recesso parlamentar. Acompanhe. Claro que o aumento de tributos por si só já pauta discussões. Aqui na Assembleia não é diferente. Um dos destaques desta semana foi o projeto de autoria do Executivo, que propôs reajustes nas taxas de serviços prestados pelo Estado, além da criação de outras. A característica do governo Ciro Gomes foi de desonerar produtos de impostos. O deputado Mauro Filho passou a ser exemplo nacional, que nós baixamos impostos de alguns produtos e aumentamos a arrecadação. Deputado Zé Ailton. Então essa fórmula foi a fórmula que o governo Ciro Gomes se utilizou, baixando impostos, desonerando produtos e aumentando a arrecadação. No momento em que assume o governo o ex-deputado Camilo Santana, deputado Sérgio Aguiar, o técnico Mauro Filho passa a adotar uma outra conduta, uma outra postura, que não mais o técnico de um bom time de futebol, que estava desonerando produtos. Nós passamos a conviver com o Estado, que passou a aumentar tributos. Deputado Heitor, Em vez de continuar na mesma linha, quando possível, o governo do Estado, sob o mesmo técnico do time que ganha, passou a mandar para essa casa e estampou essa semana: deputados aumentam impostos, tributos. não só nesse específico, mas todos os indicadores de gestão fiscal mostram o estado do Ceará com saúde financeira. Vossa Excelência acompanhou de perto, viu o debate que foi de alto nível e até a própria conselheira percebeu que houve sim, eu diria um equívoco da parte dos técnicos do tribunal, que não recepcionaram o extrato dos bancários naquela hora, só em dia depois. Mas a nomenclatura usada pelo governo não abstrai o pacote de maldades que ele mandou para essa casa. As taxas do serviço do Estado estão defasadas há pelo menos 12 anos. Muitas delas estão defasadas há 20 anos. Independente da correção automática do UFIS, que é sempre tocado nesse tema, existe sim uma defasagem. A prova disso é que praticamente todas as taxas cobradas no Ceará estão abaixo do que se cobra nos estados nordestinos. É preciso ponderar que essa correção da UFIS não acompanha a evolução do custeio do serviço. Vou anotar aqui na fila. Esqueça que eu sempre lhe dou não. Então, repetindo, é preciso ponderar, senhoras e senhores, telespectadores que nos acompanham,
que essa correção da UFIS não acompanha a evolução do custeio do serviço, não acompanha a correção monetária, portanto, as taxas estão sim defasadas. Para se ter uma ideia, muito das cobranças sequer cobriu o custo da emissão do DAF, o boleto bancário. Os reajustes propostos pelo Executivo não ultrapassam a média de que é cobrado pelos estados do Nordeste, em que todos os tributos, essa média é respeitada. O reajuste das taxas levantou outro questionamento pelos deputados de oposição ao governo: o tempo que eles têm para aprovar este e outros projetos. Isso realmente é um absurdo. Não tem outra expressão para isso que não seja um absurdo. Matérias que chegaram aqui no dia 19 de junho, nós todos parlamentares, desejosos de trabalhar e contribuir para o Ceará, numa manobra da casa, fica lá na Procuradoria, segurando as matérias para usar artifícios de, no final, votar atropelando, sem passar pelas comissões e sem tempo para cada um de nós, parlamentares, poder votar com consciência. Matérias importantes que alteram a economia familiar de muitas famílias. O Estado dá um péssimo exemplo. Quando Vossa Excelência puder, me permita uma parte. O Estado dá um péssimo exemplo no momento em que tem pouca confiança no Brasil, em que já existe uma inflação, as tarifas que já eram indexadas em UFIS, se cresce 50% em UFIS, muitos dos serviços prestados, é um péssimo exemplo. O Estado sempre transfere a sua ineficiência para o cidadão, nunca busca a ineficiência, né, se contentar com o imposto que já arrecada, quer sempre ir na direção do cidadão. Não sei porquê, uma casa que tem uma folga, né, a bancada do governo é uma bancada numerosa, não há necessidade de não resguardarmos aqui a tranquilidade para o debate. Vejam só, aqui nesse momento estão servidores do município de Iguatu, que estão aqui lutando pelos seus direitos, servidores do judiciário, promotores de justiça, procuradores de justiça, auditores, militantes da cultura, todos interessados no diálogo, no debate, em realizar emendas. Aqui há um conjunto de matérias. Eu pergunto, a quem serve o assodamento? A quem serve a pressa? Não é um bom debate. Isso é pequeno o debate. Portanto, me parece que aqui se corre o risco de perder legitimidade. Toda e qualquer matéria que mexe, e são matérias tributárias, que mexe com taxa, ela tem que chegar no parlamento e transcorrer dentro da sua inteira normalidade. Quando você atropela qualquer um o percurso que a matéria tem que chegar até chegar no plenário para votar, ela fica sujeita a qualquer momento, qualquer pessoa que se sentir prejudicada entra na justiça e derruba, e não adianta nada que o parlamento faz. Os parlamentares da base governista disseram que não há motivos para polêmica, uma vez que o reajuste está previsto em lei. A cobrança de taxas, inclusive, é algo previsto na Constituição Federal. O governo não está acrescentando aqui taxas, na realidade está fazendo exatamente uma atualização para a média do Nordeste, e está havendo, inclusive, uma certa confusão, dizendo que está se aumentando imposto. Não podemos aceitar que alguns deputados queiram impor o seu desejo perante o entendimento e o desejo da maioria. Se está regimental, se está coerente, nós precisamos sim discutir no tempo que o regimento nos permitir. Se essa mensagem vai chegar daqui 3, 4 meses antes, eu lhe garanto que nós também não teríamos discutido elas a fundo, a não ser no período que elas realmente entrem em pauta e entrem nas comissões e venham para esse plenário. Se nós temos várias mensagens, logicamente, esse pouco tempo prejudica a questão da maior discussão na discussão, mas a questão da prioridade de discussão, essas mensagens poderiam ter chegado aqui 2 meses antes, como 10 dias antes, não ia modificar em nada. Veja no próximo bloco. Deputados prestam contas dos trabalhos realizados no primeiro semestre. Não saia daí.
Quando chega o período que antecede o recesso parlamentar, é tempo de votação, mas também de prestação de contas. Os trabalhos realizados pelas comissões permanentes da Casa pautaram os pronunciamentos dos deputados que presidem esses colegiados. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Nesses 5 meses, deputada doutora Silvana, realizamos uma série de atividades na comissão, sempre buscando uma intensa participação dos movimentos sociais de todas as matrizes. No início dos trabalhos, realizamos um grande seminário, do qual os movimentos sociais que trabalham temas relacionados a todas as dimensões da defesa dos direitos humanos tiveram a oportunidade de expressar suas opiniões, tecer suas críticas e elaborar uma pauta de demandas que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania busca discutir nesse período. Nesses seminários, senhores deputados, participaram mais de 60 entidades dos movimentos sociais. Neste mês, senhores deputados, conduzimos 13 audiências públicas. O escritório Frei Tito realizou 174 atendimentos. Ao todo, a população de 12 municípios cearenses teve algum tipo de atendimento realizado desse escritório. Entre os maiores demandas da população levada ao escritório, destaca-se o direito à moradia e os conflitos relacionados sobre esse tema. Comissão de Meio Ambiente. Nós realizamos, meu querido deputado Moisés, que está agora na presidência, 12 audiências públicas. E quero agradecer à população que participou. Uma das inovações da nossa presidência foi iniciar ouvindo o povo. Inclusive, nessa última, nós fomos rigorosos, iniciando lá, antes de toda a mesa, quem falou foi o povo, deputado Moisés, trazendo as suas aspirações. O auditório estava lotado e nós iniciamos fazendo as inscrições, as pessoas vêm até a frente e já antes do tempo poder sentir o que a população quer quando vem a essa casa. E esse é o modelo que eu apregou, que as outras comissões, meu querido vice-presidente, que de verdade a gente divide aquela presidência com muito amor, com muito zelo, que de verdade o que traz as pessoas aqui à Casa Legislativa, na audiência pública, é para poder sentir já no começo da audiência o que despertou. Muitas vezes elas vêm de longe, a última vieram do PECEM, vem de ônibus, às vezes precisa fretar um ônibus para vir para cá para trazer a sua aspiração. Então, essa Casa Legislativa, como Casa do Povo, tem que primeiro mesmo ouvir as pessoas. Esse é o meu pensamento. Alguém pode discordar, mas eu acho que é uma boa forma de você sentir o que o povo deseja da audiência pública. Projeto de lei. Aprovamos um projeto com parecer favorável do nosso querido amigo deputado Davi Duran. Projeto de indicação, 5. Reuniões ordinárias, 8. Reuniões extraordinárias, 3. Totalizando 11 reuniões da nossa comissão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Nós tivemos 12 reuniões ordinárias. E é bom que se diga que não houve o cancelamento nem uma reunião por falta de quórum. E isso eu tenho a agradecer os deputados que fazem parte dessa comissão. Todas as reuniões ordinárias foram agendadas, nós tivemos o privilégio de cumprir fielmente, porque os meus companheiros sempre estão presentes. Tive a condição de, junto à frente dessa comissão, fazer um bom trabalho, mas quero dividir esse trabalho e o mérito se for possível, com todos que fazem essa Raquel. comissão. Os assessores das comissões sempre tiveram atentos e sempre tiveram de prontidão para que a gente pudesse desempenhar algum trabalho. Comissão de Ciência e Tecnologia. Conseguimos fazer, analisar e aprovar 22 requerimentos, 6 estudos técnicos, 3 documentos cientificados, 11 reuniões ordinárias, 2 reuniões extraordinárias conjuntas e 10 audiências públicas. Foram analisadas 2 mensagens do governo e foram também 3 projetos de indicação analisados e aprovados. Uma vasta produção de trabalho em 4 meses. Dentre eles, eu posso destacar a questão do FIES. Um requerimento do deputado Elmano, e a gente trouxe para aquela casa essa discussão.
Naquele momento, algumas faculdades do Estado do Ceará iam ter um aumento de até 18%, 13%, 11%. Iam inviabilizar que muitos alunos das escolas privadas pudessem continuar fazendo seus cursos superiores. E aquele debate e aquela audiência pública nessa casa permitiu que muitos cursos revissem seus aumentos e também, organizado com o movimento nacional, permitiu que o governo revisse suas posições e pudessem fazer com que muitos alunos pudessem continuar os seus cursos. O presidente do PROCON Assembleia também destacou o trabalho desenvolvido pelo colegiado. Foram realizadas 3.757 audiências. Foram processos de acordo, fizemos acordo com entre 1.318 acordos foram feitos aqui no PROCON Assembleia. Processos sem acordo, só 597. Aguardando audiências, 516. Atendimento de call center, 596 atendimentos. Atendimento para cálculos revisionais, 269 atendimentos. Isso é um breve relato do que eu estou fazendo na frente. E graças a Deus, hoje, o PROCON Assembleia também, em parceria com o CDL, nós estamos expedindo certidões e fazendo consulta ao SPC Serasa, coisa que não se atendia no balcão. O líder do governo na casa, deputado Evandro Leitão, pontuou os trabalhos realizados no primeiro semestre da gestão Camilo Santana. Um governo que começa em um momento delicado da economia, de nossa economia, mas que não abre mão de continuar investindo. Ao todo, 36 mensagens, 3 projetos de lei complementar de autoria do governo, além da LDO, que é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, tramitaram neste primeiro semestre de 2015. Entre os projetos de lei importantes enviados pelo Executivo, aperfeiçoados e aprovados pelo Legislativo, destacamos alguns dos mais relevantes. Primeiro, instituímos o piso salarial dos agentes de saúde do Ceará, no valor de R$ 1.014, beneficiando mais de 8 mil desses importantes profissionais que cuidam de famílias cearenses. Segundo, demos um tratamento isonômico aos professores substitutos do Estado, aprovando o Vale Alimentação, a exemplo dos professores efetivos que já tinham. Terceiro, regulamentamos a classe do professor associado das universidades estaduais, uma reivindicação antiga de 2008 e um compromisso de campanha do governador Camilo Santana. Ampliamos conquistas, contemplamos o máximo possível do efetivo dos policiais militares e dos bombeiros. Ao todo, até o final deste ano, 9 mil militares terão ascensão de carreira. É claro que ainda temos algumas deficiências, precisamos aperfeiçoar, precisamos melhorar em diversos pontos, mas isso o tempo fará com que a gente assim proceda. A tribuna foi ocupada também pelo presidente da casa, Zezinho Albuquerque. O chefe do Legislativo Estadual fez um balanço positivo das atividades da Assembleia. Foram apresentados 403 projetos de autoria de parlamentares e dos demais poderes com deliberação sobre eles. Nesta casa, tramitaram ainda 2.581 requerimentos de autoria dos parlamentares, sendo aprovado 2.477 requerimentos, tratando sobre vários temas de interesse de todos os cearenses. Nossas comissões técnicas, as grandes causas do Estado do Ceará foram alvo de debates e deliberações em 126 reuniões ordinárias, 83 reuniões extraordinárias e 94 audiências públicas. Também recebemos diversos secretários de Estado, tendo tanto em sessões no plenário, quanto em audiências públicas e reuniões nas comissões técnicas. A Universidade do Parlamento Cearense, Unipace, tem consolidado a sua participação fundamental no aperfeiçoamento do Poder Legislativo
e na educação do povo cearense. Outro setor que merece destaque é o Departamento de Saúde, que realizou 30 mil procedimentos. Aproveitamos para anunciar que as obras do novo estudo panorâmico da TV Assembleia, do Departamento de Saúde e Assistência Social e a construção de guaritas blindadas estarão concluídas no próximo mês. Aprimoramos a revista plenária, o jornal Assembleia, reforçamos a cobertura do dia a dia dos deputados na agência de notícias, na TV e na Rádio Assembleia. Eu quero dizer que a nossa Assembleia, graças aos senhores e senhoras deputados, funcionários da casa e à imprensa que fazem esta casa, é uma das melhores do Brasil. A seguir, o tema saúde, mais uma vez sobe à tribuna da casa. Voltamos já. Sim, a semana foi movimentada tanto com os projetos oriundos do governo do estado, do Poder Judiciário, mas nem por isso os deputados deixaram de falar de temas como saúde, segurança pública e também malha viária. Mas claro que o destaque ficou mesmo por conta dos equipamentos que recebem aquelas pessoas em busca de atendimento médico. Hoje a Santa Casa tem uma fila de 3.400 cirurgias. Fila essa que poderia ter sido evitada com um pequeno convênio com o governo do estado e com a prefeitura. O SUS estabeleceu um teto que eles só podem fazer 506 cirurgias por mês. Só que a capacidade da Santa Casa é de fazer 721 cirurgias. E ainda pode expandir com baixíssimo investimento. É esse o ponto que acho que a política estadual de saúde falhou muito em não valorizar as santas casas, não valorizar as instituições filantrópicas que são responsáveis por 40% da saúde do estado do Ceará. E preferiu construir prédios novos, preferiu construir hospitais novos a um custo muito mais alto. 20% dos pacientes que chegam no Instituto José Frota, eles provêm de acidentes, sendo que 1.200 de moto. E a grande maioria dos 2.000 acidentados vem do município de Caucaia e Maracanaú. Aí eu perguntei ao diretor, há algum comitê regional para discutir com esses municípios? Não há. Sem esse diálogo, sem se comunicar, sem ter uma perspectiva da região metropolitana, é muito difícil que possa se encontrar uma solução. E no HGF se viu que 70% das pessoas contratadas são de cooperativas. É evidente que não se faz concurso há muitos anos. Quando possível, à parte, no Pois final. não, doutora Silvana. É evidente que não se faz concurso há muitos anos. Capitão Wagner também, deputado. Pois não, deputado. É evidente que não se faz concurso há muitos anos. Mas acho que todos precisam ser apoiados. O esforço que o governo do estado tem prestado nos últimos anos para proporcionar essa saúde de qualidade a todos os cearenses, queria ressaltar aqui um dado que já vem sendo bastante falado, que já tem sido bastante divulgado nessa casa, mas que eu acho que é muito pertinente, importante, eu vou colocar aqui mais uma vez, que no ano de 2006, o governo do estado gastava por volta de 300 e poucos milhões com saúde, e o governo federal uma quantia parecida, portanto, ficava a relação de 1 para 1. Em 2006, primeiro ano do governo Cid, para cada real que o governo federal gastava, o governo do estado entrava com basicamente R$1. Por ocasião do último ano do governo Cid, 2014, enquanto a União aumentou os recursos, praticamente corrigindo a inflação, nem corrigindo totalmente essa inflação, o governo do estado, que gastava 300 e poucos milhões, passou a gastar 1 bilhão e 400 milhões. Portanto, aumentando 5 ou 6 vezes seus gastos, e a relação em 2014 passou de ser, para cada real federal, o governo do estado entrando com R$4 do Tesouro do Estado para a área da saúde do nosso estado. Portanto, isso demonstra um esforço gigantesco, muito grande, do governo do estado, o governo que tem a obrigação constitucional de gastar 12% da sua receita corrente líquida em saúde. No ano de 2014, gastou mais de 16%. Enquanto as prefeituras têm a obrigação constitucional de gastar 15%, no estado tem prefeitura como a de Jaguaribe, que chega a gastar 33% com saúde. O governo do estado está batalhando
que o governo federal entre com custeio da metade dos equipamentos de saúde do Estado, como HGF, César Carlos, Hospital de Messejana, Albert Seib, né? Que mais do que justo, mas já foi garantido 50% do custeio do Hospital Regional de Quixeramobim para que ele possa abrir e possa começar seu funcionamento, trazendo um benefício muito grande para a região do Sertão Central. É de se admirar que vários procedimentos cirúrgicos deixem de acontecer justamente pela falta de medicamentos que, teoricamente, são muito mais baratos do que os equipamentos para a realização das cirurgias, do que o salário do profissional, e a gente vê que o Estado do Ceará, no primeiro semestre, teve apenas 638 transplantes. Ah, mas é um número razoável. Se a gente comparar com o ano passado, teve 719, há uma queda de 12,6%, como eu já falei. Segundo a matéria, um dos obstáculos enfrentados no primeiro semestre foi a falta de medicamentos, como eu falei. João Davi de Souza Neto, que é um dos gestores desses hospitais, ele diz: muitos transplantes não puderam ser realizados por falta de medicamentos. Quem está falando é o gestor desses hospitais, é um dos gestores desses hospitais que aponta a falta de diversos medicamentos. A gente pode citar aqui um dos medicamentos, que é a dobutamina, que é um medicamento utilizado especialmente em transplantes do coração, que faltou no Hospital do Coração, e por conta disso o número de transplantes foi reduzido. O gestor maior do hospital disse que a média por semestre deveria ser de 16 transplantes, a gente teve apenas 11 transplantes lá no Hospital do Coração, justamente por falta desse medicamento. A gente sabe que a gente visita diariamente a periferia. Eu já estive lá no Frotinha da Parangaba, que é um hospital que já há mais de 3 anos aguarda a conclusão de um anexo. Veja só, deputado, o anexo do Frotinha da Parangaba está prometido, está em construção há mais de 3 anos. E esse anexo não é entregue à população ali da região da Parangaba. Se tivesse funcionando o anexo reformado, um prédio novo, com equipamentos, com medicamentos e profissionais, dificilmente o cidadão teria que se deslocar até o JF. O secretário de Saúde do Estado tem tido várias audiências com o ministro Quioro da Saúde e com a sua equipe, e o ministro quando da audiência em maio com o governador, garantiu a liberação adicionais, né, fora os repasses que são feitos regularmente, mensalmente, de 25 milhões, e também os investimentos no novo IJF, né? Deputada, só ressaltar que a senhora lembrou muito bem, eu agradeço, realmente completo o nosso pronunciamento, e 17 milhões em junho, ok? Exatamente. E a obra, né, para construção, ampliação do IJF, que é um hospital de referência não somente para o Ceará, mas inclusive para outros estados vizinhos, e que precisa realmente dessa ampliação, e que, no caso, o governo federal vai entrar com 50% do investimento, o governo do estado com 30% e a prefeitura com 20%, totalizando aí 74 milhões. De uma forma objetiva, a gente possa colaborar com essa luta da saúde. Seria, deputado Silvana, que as nossas emendas pudessem apoiar ações como a da Santa Casa. É um pedido das Santas Casas de Misericórdia, é um pedido dos camilianos, dos vicentinos, e seria uma forma de nós, parlamentares, darmos a nossa contribuição, já que nós temos um dispositivo aqui. Se a gente pudesse, da mesma forma que o governo federal, metade do nosso recurso ir para a saúde, e de preferência para insumos ou custeio, ou programas do governo que pudessem apoiar as ações que beneficiam a saúde. Concordo plenamente que muito que chega no JF não é propriamente do JF. Deveria ficar nos hospitais polos do interior, deveriam ficar nos Frotinhas, nos Gonzaguinhas, para que as instituições de alta complexidade pudessem se dedicar realmente ao que é essencial. Mas compreendo, como Vossa Excelência compreende, que existe realmente falta de financiamento de custeio, e desse ponto de vista acontece mais pela questão do recurso federal, já que os municípios e o Estado já o fazem acima das suas obrigações fiscais. O Opinião em Debate fica por aqui. Por conta do recesso parlamentar, o nosso programa só volta agora no início de agosto. Dúvidas e sugestões, você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. O telefone, claro, você já conhece. 0800 280 2887. A gente se vê.